Olá, professores! Olá, pais! Tudo bem com vocês? Nós aqui novamente tentando passar informações e trocar experiências aí de professor para professor e os pais também. Há assuntos muito interessantes que os pais também vão gostar de saber. E hoje, por exemplo, nós vamos abordar um assunto bem corriqueiro dentro da sala de aula, que muitas vezes o professor não consegue identificar, que é um dos problemas de aprendizagem, né? Que é a dislexia. Será que se o aluno é disléxico, aquele aluno que não consegue assimilar as palavras, que não consegue escrever direito, será que você não está confundindo um aluno disléxico com um aluno com TDAH? É bem complicado, né? Vamos então entender direitinho como é que funciona a dislexia. Dislexia é um distúrbio na aprendizagem causado pela dificuldade da leitura e escrita. Então, aquele aluno, aquela criança em casa que tem muita dificuldade de ler, muita dificuldade de escrever, e você não consegue identificar o problema. A gente está falando de crianças maiores, em torno de 8, 9 anos, que é na fase da leitura propriamente dita. A lentidão na aprendizagem, dificuldade na concentração, palavras escritas de forma errada, letras espelhadas. A gente tem que ter em mente que dislexia não é uma doença, né? É uma disfunção que ocorre na gestação da mãe entre a 16ª e a 24ª semana de gestação. Então, desde dentro da barriga, nesse período, a criança já é portadora de dislexia e já pode ser identificada com dislexia. E infelizmente, isso vai acompanhar ela para a vida toda. É uma coisa que não tem cura, mas que pode sim ser trabalhada, ser tratada e pode-se assim evoluir na aprendizagem, não ficar estacionada, né? A criança não precisa ficar estacionada porque ela tem dislexia. Ela consegue evoluir sim, até acompanhar os coleguinhas, mas precisa de assim uma atenção especial e uma colaboração dos pais e dos professores nesse sentido. A criança com dislexia na idade escolar, ela começa a trocar a ordem das letrinhas, das vogais, das consoantes e das sílabas ao ler e escrever. Por exemplo, pato, ela pode escrever e ler tapo. Para ela, está certo. A sonoridade da palavra para ela é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que para nós, que entendemos que há duas palavras diferentes. Para o disléxico, pato e tapo são a mesma coisa. Entendam, dislexia não quer dizer que a criança tem o QI mais baixo. Muito pelo contrário. Vocês sabiam que em cálculos eles são perfeitos, eles conseguem calcular, eles conseguem acompanhar direitinho. O problema deles maior está baseado na leitura e na escrita. Por isso que é fácil para o professor identificar uma criança com dislexia. Porque, é claro, na fase da aprendizagem, eles trocam letras, eles espelham, eles leem errado, mas quando já está numa fase entre 8 e 9 anos, você vê que a criança já é grandinha, já deveria estar lendo corretamente. Faz essa troca de sons, né, das palavras. Lê de forma errada, lê de maneira muito lenta. Então, você pode aí estar apostando na dislexia. Há disléxicos mais desorganizados, há disléxicos mais metódicos, gostam daquilo tudo arrumadinho. Você vê que é o extremo, né? Há disléxicos muito tímidos, outros muito extrovertidos. E o mais interessante é que foi feita uma pesquisa que para cada uma menina, 3 meninos são disléxicos. Quer dizer, a maioria é do sexo masculino. Isso é uma coisa muito interessante também de se perceber. Então, há mais meninos disléxicos do que meninas. Agora vamos lá, como é que a gente vai identificar isso na sala de aula? Como que a mãe e o pai vão identificar isso dentro de casa? É claro que, como lá quando a gente conversou sobre o assunto do TDAH, enquanto educadores, enquanto pais, nós não podemos dar um diagnóstico para a criança, nós temos a suspeita. Né? É claro que, mediante essa suspeita, sim, que nós vamos dar um encaminhamento a fonoaudiólogo, a psicólogos, alguém
que tem esclarecimento e estudo suficiente para poder comprovar ou não essa dislexia. Mas eu vou passar aqui agora para vocês alguns dos sintomas, algumas das características da criança disléxica, para de repente você ver se algum aluninho seu, ou papai ou mamãe, se o seu filho se enquadra aí no meio. Trocar as letras com sons parecidos, pular ou inverter as sílabas na hora de ler ou escrever. Fala prejudicada, não conseguem associar letras e sons, confundem palavras parecidas como macarrão e camarão. Erros de ortografia, dificuldades na leitura, dificuldade de localização esquerda-direita e dificuldades para estudar. Então, esses são alguns dos aspectos, algumas das características de uma criança portadora de dislexia. Embora, como eu disse, não tenha cura, a gente fala cura, mas a gente sabe que não é uma doença, né? A gente fala cura, ou seja, a gente está falando a nível de progresso. Embora isso não tenha um progresso, uma melhora constante, né? E sim um progresso mais lento, uma coisa que a gente percebe, quase imperceptível, mas que vai ocorrer de uma maneira mais lenta. Então vamos falar novamente a palavra cura, né? Embora isso não tenha cura, há necessidade sim de especialistas que tomem conta do caso, assim, psicólogos, fonoaudiólogos, é muito importante para ajudar na fala do lá, do pá, do orá, né? Então, quanto mais eles desenvolverem essa fala, eles vão conseguir desenvolver também a escrita, porque eles escrevem como eles ouvem. Então, o fonoaudiólogo ele vai avaliar absolutamente tudo, se ele tem problema de audição, se ele está conseguindo enxergar direitinho, sabe? A distância do professor, da atividade, então tudo isso influencia para que ele assimile a fala com a escrita, os sons das palavras. Então é muito importante que seja feito um acompanhamento de um fonoaudiólogo, de um psicólogo, para ter um diagnóstico realmente prescrito, né, de dislexia, para que a professora tenha como tomar as providências dentro da sala de aula e os pais em casa. Tem o lado bom? Tem o lado bom. Tudo tem um lado bom, né? Então, assim, a criança disléxica, ela é muito criativa. Talvez ela seja até mais criativa do que as crianças que não têm dislexia, porque ela desenvolve essa criatividade dentro dela com mais facilidade. Então, sabendo disso, os professores e os pais podem fazer o quê? Estimular a musicalização nessa criança, instrumentos musicais, prática de esportes, coisas que desenvolvam, né, mais essa criatividade, tintas, canetas, lápis de cor onde possa desenhar, desenvolver, né? Então, tudo isso é muito importante, porque vai ajudar também no desenvolvimento, aquele desenvolvimento que ficou lá atrás e que essa criança precisa, que é o desenvolvimento da alfabetização e da escrita. Então, vamos aproveitar esse lado criativo deles e estimular de maneiras diferentes. Então, qual o papel do professor diante de uma criança com dislexia? O professor, ele deve ser um facilitador. Então, ele deve promover estímulos e oportunidades, atividades que reforcem mais essa parte da dislexia, para que ele possa se desenvolver e tentar acompanhar aos pouquinhos as outras crianças. O professor tem o poder da motivação. Então, motivar essa criança a dar um passinho à frente, a subir um degrau a mais, já é uma grande coisa, já é um grande passo para ele continuar se esforçando para poder alcançar pelo menos um pouquinho as outras crianças e não se sentir diferenciado, né? E a linguagem deve ser clara, conversar com essa criança de maneira clara, objetiva, olhando nos olhos, né? Sempre assim, na altura da criança, conversar olhando nos olhos, conversar de maneira bem prática, para ela se sentir querida, para ela se sentir acolhida pelo professor. Então é muito importante isso, identificar o problema e tentar solucioná-lo aos pouquinhos, mas dedicando-se ao máximo a essa criança. O que é bacana também? Trazer essa criança para perto da mesa do professor,
para perto da lousa, para ele poder visualizar melhor, para a professora poder estar corrigindo em tempo real o que ele está fazendo. Então, tudo isso é muito importante, essa verbalização da professora, a professora falar as palavras corretamente e pausadamente para que essa criança entenda. Então, são pequenas técnicas que você no dia a dia vai acostumando ao lidar com esse aluno e aos pouquinhos você vai ver, mesmo que pequena, a evolução desse aluno dentro da sala de aula e, acima de tudo, a confiança que ele pega em você como professora. E isso é muito importante, porque se ele confiar em você como professor, ele confia nele enquanto aluno. Mesmo com um trabalho diferenciado, a criança nunca deixará de ser disléxica, mas ela poderá aos poucos ir se enquadrando, lendo e escrevendo junto com os coleguinhas também. Então, tudo isso depende de como o professor vai lidar com isso, de como o professor vai lidar com essa situação, até que ponto ele vai entender essa criança, até que ponto ele vai identificar logo no começo o problema da dislexia, para poder passar para um profissional competente, né? E sabendo já do fato da dislexia, fica mais fácil de se trabalhar e você vai ter mais argumentos, você vai ter mais atitude para com essa criança. Na maioria das vezes, os professores, por desconhecerem a dislexia, do que se trata, né, por saberem um pouco menos, não irem muito atrás desse problema, de conhecer, o que acontece? Eles acham que essa criança não tem vontade de nada, ela é desatenta mesmo, ela não quer participar de nada. Mas não, você sabendo que é um problema de dislexia, a coisa muda. Então, o que não pode é generalizar, né? O professor não pode simplesmente olhar para essa criança e falar, ele não quer fazer mesmo, ele não liga, ele é desatento. Mas por que ele é desatento? Porque professor, um bom professor, ele investiga a causa, ele não só aponta o problema. Por que ele é desatento? Vamos investigar, vamos ver o que mais ele tem de, vamos dizer assim, diferente, para eu poder também estar passando para um responsável, estar passando para um profissional, para a gente poder investigar isso juntos e chegar a uma conclusão. Porque aí o professor sabe por onde começar a trabalhar. Porque não adianta nada ele apontar o aluno, não ter certeza do que ele tem, e o aluno cria o que nele? Revolta, depressão, porque a criança se sente diferente sem saber o motivo, né? Então se sente isolada, diferente, percebe que não consegue ler igual os outros coleguinhas. Então tudo isso vai gerando na criança uma espécie de revolta. E aí vem aquela coisa, né? Da timidez, de ficar isolado. Por que será? Não falta aí uma mãozinha do professor que é super responsável por essa situação? Então, pais, professores, uma maneira de ajudar essa criança é como? Comentar com ele sobre o problema de aprendizagem dele, mas que ele não está sozinho. Que pais e a professora vão estar do lado dele acolhendo, vão estar juntos, né, nessa dificuldade que ele tem, que vai passar a ser uma dificuldade menor se ele tiver o apoio de ambos. Então, ele vai conseguir ler normalmente, ele vai conseguir escrever aos pouquinhos, talvez não 100%, isso vai depender de cada um, né, de cada criança, mas o mais importante, o apoio de vocês, para que ele não se sinta sozinho, não se sinta rejeitado e perca a vontade total de estudar. Pelo contrário, tem que motivar, tem que colocar para cima e mostrar para ele que sim, ele é capaz de evoluir com a ajuda de vocês e com a autoajuda dele mesmo. Espero que esse vídeo tenha sido de utilidade para vocês, tenha esclarecido um pouquinho. O pouquinho que eu sei eu procuro dividir e assim a gente vai trocando informações, né? Eu espero os comentários de vocês, acione o sininho lá, dê um like, comentem bastante, que isso é bem bacana, né? Para ajudar o canal. E compartilhe, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por terem ficado comigo até aqui. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo.